Oi, interagidos e interagidas, tudo bem? Meu nome é Elisete Batista, para quem ainda não me conhece. Eu sou de São Paulo, capital, mas atualmente não, eu moro aqui na Suécia e já fazem 15 anos. Sou formada em marketing no Brasil, mas aqui na Suécia eu estudei a área de pedagogia. Na verdade, eu não sou pedagoga, eu trabalho como assistente escolar, né, assistente de professora, mas com um vasto conhecimento na área pedagógica, né? E principalmente com uma especialização dentro da área de TDAH. E autismo também, porque eu também tenho conhecimento sobre autismo. E o intuito dessa nossa página Interagindo Mentes é o quê? É ajudar famílias que hoje tem os seus filhos, ou até mesmo é TDAH, ou tem autista na família. O meu foco especialmente é TDAH. Eu sou TDAH e tenho uma filha TDAH. Então, eu acho que a gente tem muito a conversar, a trocar informações, a trocar conhecimentos, e eu tô aqui para isso, para contribuir, para trazer esse tipo de ajuda, para trazer esse tipo de conhecimento, para saber como funciona o sistema aí no Brasil, né? A minha ideia não é chegar aqui e ficar apresentando, porque aqui funciona assim, e aí como funciona? Não. A minha ideia é saber mais de vocês e passar o que eu aprendi, o como eu vivo, o como eu diminuí os meus estresses, as minhas culpas, administrei melhor o estresse, o TDAH da minha filha, enfim, é esse o meu objetivo. E tá aberta para conversar e criar um contato mais direto com vocês, né? Então, eu recebi muitos directs falando sobre estresse familiar, e na nossa página aqui no Interagindo Mentes está muito legal, porque na verdade às vezes eu nem entro dentro de uma questão, porque eu vejo que vocês mães, muitas mães aliás, têm um bom conhecimento, boas ideias, boas alternativas de como aliviar estresse, e às vezes eu deixo vocês trocarem essa ideia, às vezes eu entro até um pouco como mediadora, e às vezes eu nem entro, porque eu vejo que muitas já estão achando o caminho, né? E isso é muito importante. Então, hoje eu vim aqui falar um pouco, né, de quem eu sou, o que eu faço, o meu objetivo, e também falar um pouquinho, gente, de passos para controlar a hiperatividade do seu filho, tá? Então, controlar a hiperatividade, eu não estou dizendo que vai sumir a hiperatividade, tá? Não, é controlar, melhorar essa hiperatividade da criança, porque eu sei que não é fácil. Eu até anotei porque eu não quero perder nenhum item. Então, um deles é você evitar que a criança se canse. Por quê? Porque às vezes a mãe acha o seguinte: não, meu filho tem que ficar cansado. Se ele ficar cansado, ele vai dormir, ele vai ficar quieto. Não, ele não vai ficar quieto, ele não vai dormir. Pelo contrário, ele vai ficar mais estressado e mais agitado. A criança tem que ter uma atividade física. Isso é bom para ela. Jogar um futebol, um vôlei, um judô. Mas ela tem que ter um limite, ela tem que ter um momento onde ela se desliga um pouco, onde ela descansa. Então o intuito não é deixar a criança cansada. Outra coisa é você estabelecer limites claros para a criança dentro de casa. Por quê? Porque às vezes eu vejo assim: eu quero assistir televisão. Gente, a criança com TDAH é isso aqui, eu tô sentada conversando com vocês no chão. Seu filho é dessa altura, você vai olhar contato. Filho, você vai sentar, você vai assistir a sua televisão, a mamãe vai colocar um reloginho, quando esse reloginho tocar, significa que nós vamos desligar a televisão e você vai pro banho. Ponto. Ou então, para diminuir ainda menos essa informação, porque às vezes é muita informação para uma criança, TDAH quando o reloginho tocar, a mamãe vai desligar a televisão. O que você vai fazer depois, você vai fazendo passo a passo, tá? Porque isso também diminui, a criança precisa receber com clareza a informação. Mudanças bruscas, o que acontece? Atitudes bruscas da criança, comportamentos bruscos da criança. A criança se irrita, ela tá lá brincando com o cavalinho dela, ou assistindo o programa dela, você chega, desliga a televisão. Não funciona, né, gente? Atividades físicas, como eu já falei, né, que é super importante. Terapia ocupacional.
Gente, terapia ocupacional é muito importante. Por quê? Se essa criança gosta de pintar, por exemplo, você vai estar trabalhando com a coordenação motora dela. Por exemplo, com a coordenação fina, com a coordenação grossa. O que é coordenação fina e coordenação grossa? Por exemplo, se você dá um Lego para ela brincar, que são um Lego com peças bem pequenininhas, essa criança está trabalhando a coordenação dela de montar peças pequenas. Ou então está trabalhando com massa, está trabalhando com algo grande, com a coordenação motora, com a estrutura grande dela, com a estrutura, eu ia falar até em sueco, desculpa, grande dela. Então a criança tem que ter habilidade com pequenas coisas e com grandes coisas. E a terapia ajuda muito a criança a desenvolver um foco ali e a estar presente dentro daquele momento. E é um momento que você também pode dividir com a criança. Você não precisa levar a criança em algum lugar para fazer esse tipo de terapia. Compra argila, forra o chão e vai sentar e ter esse tempo com a criança. Vai montar Lego com a criança, vai pintar com a criança, você entendeu? Vai brincar de cavalinho com ela. Isso é uma terapia também e é super importante porque você começa a criar proximidade com a criança, a conhecer melhor o seu filho. Aí você fala, como eu não conheço meu filho? Gente, uma criança TDAH é um desafio para você se aproximar, porque às vezes você acha que você está tão próximo e às vezes você não está, porque você está tendo muito conflito, porque você não está entendendo ler os códigos dela, porque a criança ainda não criou um código social ainda. E quando ela começa a criar esse código social, que eu vou te explicar o que é o código social é saber o quê? É esperar a vez dela na fila, é não te atropelar nas conversas, é ter mais contato com você. Ele começa a ler, peraí, a minha mãe gosta, minha mãe mandou eu esperar. E você vai entendendo o código social da criança, que é muito importante. Não, eu não vou desligar a televisão do nada, eu vou conversar com ele, explicar que eu vou desligar a televisão daqui 5 minutos, eu vou explicar para ele, você pode brincar de bola desde que você brinque no seu quarto, você não pode chutar bola aqui dentro da sala. São códigos sociais que você vai estruturando, então a criança sabe que aquele lugar não pode fazer isso, que aquele lugar é inapropriado para ela ter determinados comportamentos, e isso ajuda muito você ter mais contato com o teu filho e a melhorar essa hiperatividade dele, essa impulsividade também. Outro fator super importante, relaxamento. A criança vai dormir, gente, não deixa a criança ficar lá assistindo filmes agitados, jogos agitados, aí você fala assim, agora vamos dormir. A criança tá assim, né? Porque não relaxa, gente. O cérebro tá numa vibe assim, a 1000 por hora. E isso não ajuda a criança. Não ajuda. Eu falo por experiência própria. Eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu já fiz errado. Sabe? Mesmo trabalhando trabalhando com crianças TDAH. Porque uma coisa era eu ter a criança na escola e outra coisa era quando eu tive ela dentro da minha casa. Então, a criança, ela tem que ter horário para ela dormir. Ela tem que ter um ritual. Se ela toma um leitinho antes de dormir, ela vai tomar aquele leitinho antes de dormir. Ela vai escutar uma historinha ou escutar uma música suave. Você faz massagem no pé, nas costas da criança antes de dormir? Faça. Faça, porque isso diminui o estresse. Porque nós, quando estamos estressados, é uma delícia, alguém vai, faz uma massagenzinha, né? Às vezes tem criança que não gosta desse contato físico, então descubra alguma coisa que ela gosta que faça, às vezes é só segurar na mão, deixar ela segurar na sua mão, ou ela ter alguma bola, essas bolas de borracha que ela possa fazer esse tipo de movimento. A criança tem que entrar num processo de desaceleração, para que ela possa relaxar. Então, esses são pequenos pontos, eu ainda não falei tudo, são pequenos pontos que você ajuda a criança a diminuir essa hiperatividade. Esporte é muito importante, né? Como eu falei de início, esporte é muito importante. A alimentação, gente, o açúcar em si, independente de você ser TDAH ou não, ele te acelera, ele te deixa mais acelerado. Você não vai me dar uma barra de chocolate desse tamanho para uma criança.
um pouco antes de dormir, ou deixar essa criança ingerir muito açúcar, sabe? Além de estragar os dentes, você tem que diminuir a quantidade de açúcar. Você tem que trazer para essa criança alimentos mais nutritivos. Eu não estou dizendo bane, não pode comer açúcar. Não, mas chocolate antes de dormir, ou qualquer coisa muito doce antes de dormir, não é bom. Você tem que ter um momento certo de você deixar essa criança se alimentar de doces, por exemplo. Eu não sou contra dar doce, porque aqui, por exemplo, a gente tem o tal do Freda Smith, vamos supor assim, que é o Lord das Goods, que é sexta-feira, onde você senta, você come um monte de coisinhas junto com a família, assiste um filme. Sábado você tem direito de comer doce. Tem gente que é bem radical aqui nesse sentido. Eu não sou tão radical assim. Eu deixo a criança comer um docinho assim fora desse dia, mas eu não faço disso um hábito. Eu faço o dia do doce ser um dia especial. Então faça a mesma coisa, mas controle o açúcar. É muito importante você controlar o açúcar, porque isso agita a criança, isso traz mais adrenalina, posso dizer assim. Então, essas aqui são pequenas dicas que eu gostaria de estar deixando com vocês. O relaxamento, a terapia, o contato, sempre falar com a criança, olhando nos olhos, abaixe para você olhar, para você falar com essa criança. Não dê instruções longas, mas instruções curtas, para que ela assimile passo a passo do que você quer falar com ela. Escute o que a criança quer falar, porque às vezes a criança entra no estresse, na hiperatividade, porque ninguém escuta. Então ela falou, ninguém tá me escutando. Mas a partir do momento que ela sente que você escuta ela vai começar a parar para te escutar. E isso é muito importante. A comunicação, abra contato de comunicação com seus filhos, certo? É muito importante. Com TDAH ou sem TDAH, não importa. A comunicação é super importante. Ele sentir que ele está sendo ouvido, certo? E essas são algumas dicas que eu queria deixar. E claro, vai vir muitas outras. Estamos aqui totalmente abertos para conversar, para conhecer mais de vocês, para saber quais são os assuntos que a gente deve abordar mais, para tentar ajudar nesse processo a diminuir o estresse, ajudar essa criança a ter um desenvolvimento escolar melhor, um desenvolvimento social melhor e principalmente ajudar os pais, porque os pais são a base de tudo. Se os pais estão bem, o processo com essa criança tende a melhorar a cada dia mais, tá bom? Meus interagidos e interagidas, até mais e nos vemos em breve.